Oi, 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 estou de volta e agora para falar de um tema que mexe com todas, não só mulheres, mas também homens, que é a barriga chapada. Todo mundo fala de barriga chapada, assim, a maior parte das pessoas, quando eu busco alguma coisa, alguma informação, fala a respeito das atividades físicas, né? Do esporte, do abdominal, de corrida e tudo que faz queimar gordura e tal. E eu adoro, né? Eu não sou contra, todo mundo sabe que eu malho todos os dias e abdominal eu pratico praticamente todos os dias. Mas abdominal não faz com que a gente perca a barriga, né? O que faz a gente perder gordura, na verdade, são desde alimentação, enfim, outras atividades físicas e tal. Mas pouquíssimas pessoas falam a respeito de postura e a respeito do intestino. A postura é uma coisa que eu, inclusive, eu falo para vocês, mas também falo para eu ouvir, porque o fato de eu estar muito tempo agora sentada estudando faz com que a minha postura, muitas vezes eu me policio para voltar à postura. Eu não sei se você já reparou, mas quando a gente faz esse movimento e a gente fica um pouquinho mais corcunda, se você olhar no espelho, você vai perceber que você vai ficar com aquela barriguinha mais baixa assim, ela fica saliente. Agora, imagina isso todos os dias durante o tempo todo do seu dia. Isso faz com que o seu corpo vicie naquela postura e você vai ter sim aquela barriga. Isso não é uma coisa que as pessoas costumam falar muito. Então a postura ela é extremamente importante para a nossa barriga. Eu lembro que quando eu era pequena em Campinas tinha a escola de balé Mota Raia, que era da tia Odete Olenka e a Cláudia Raia. E naquela época eu fazia balé clássico com elas e a Cláudia, eu era pequenininha, magrinha, né? E ela vinha assim com uma varinha, ela e um outro professor, que eu não lembro o nome, que era um argentino, e eles batiam leve, claro, né? Bem tranquilo assim, com uma varinha na barriga, porque a bailarina precisa estar o tempo todo com a barriga contraída. É a força do nosso corpo. O abdômen é o centro do nosso corpo, é o que mantém, é o que nos dá sustentação junto com a coluna, ele sustenta a nossa coluna. E a bailarina está o tempo todo com a barriga contraída. E a Cláudia batia na barriga assim, né, e falava assim: você tem que dormir com a barriga contraída, acordar com a barriga contraída, contrair a barriga o tempo todo. E eu, pequenininha, já contraía a barriga. Porque muita gente me pergunta, né, caramba, como é que você consegue ter essa barriga sempre, né, desde que eu te conheço, salvo algumas exceções, quando eu morei na Inglaterra e tal, mas eu sempre tive uma barriga mais chapada, e eu acredito que vem daí também, porque, e logo depois, assim, logo depois não, né, bem depois, quando eu fui fazer o Denise Bellini, que é uma fofa da minha vida e que eu fiquei 5 anos com ela fazendo aulas de consciência corporal e que eu lembro de mulheres grávidas naquele período e que ela falava: assim que você tiver o bebê, enquanto estiver amamentando, contraia a sua barriga, mantenha a sua barriga contraída, porque você nunca vai ter barriga. Não use cinta, porque a cinta, ao contrário do que a maioria pensa, né, que põe a cinta, nossa, ficou ótima com esse vestido e tal, ela faz com que a sua musculatura fique frouxa. Você solta a musculatura e daí você tem aquela barriga flácida, aquela barriga mais frouxa, porque a musculatura está frouxa. Não é só isso, mas isso é um dos fatores. Então, manter a barriga contraída o tempo todo, ou toda vez que você lembrar. Isso também faz com que você mantenha a sua barriga chapada. E a outra coisa, tão importante, mais importante, tanto quanto, enfim, eu volto a falar do intestino, né? Porque um intestino inflamado, um intestino que não tem o seu funcionamento correto, ele faz com que você dilate a sua barriga, porque é nítido. Alimentos que inflamam, né? O glúten, trigo, né? E, não sei se você já reparou, né? Mas, por exemplo, em praia, né? Que a gente adora tomar uma cervejinha. O primeiro dia vai bem, no segundo dia, no terceiro dia você tá quase de maiô, porque a barriga dilata.
É um negócio impressionante. O glúten tem esse poder inflamatório, assim como leite e derivados de leite. Leite, queijo, danone, iogurte, enfim, requeijão, tudo isso. Ele inflama. Então, a gente dilata o nosso intestino e dilata a nossa barriga, automaticamente. E a outra coisa é, por exemplo, que daí a gente chama de SIBO, que é essa inflamação do intestino delgado, né? Não é inflamação do intestino delgado, o que acontece, sabe aquela barriga um pouco mais alta? Não só a gordura, tô falando daquela barriga que fica alta mesmo, assim. Ela tem uma quantidade, nós temos muitas bactérias no nosso corpo, no nosso intestino. Porém, quando a gente tem um número maior de bactérias no intestino delgado, que é essa parte mais alta, logo abaixo do seio aqui, esse número maior de bactérias, ele faz com que cada vez mais eles se alimentam antes do processo, eles recebem essas bactérias aumentadas, elas recebem os nutrientes antes de passar pelo intestino grosso, ou seja, eles recebem o alimento de primeira mão. E isso faz o quê? Quando uma bactéria se alimenta, e coisas que ela mais gosta são dos açúcares e dos carboidratos, e não é um carboidrato bom. Ela gosta do bolo, da torta, daqueles cheio de recheio, esses carboidratos simples. Quanto mais a gente come, isso tem a ver com estresse, porque quanto mais estressados nós estamos, mais o desejo de comer porcarias, e isso é fato, todo mundo tem mais essa vontade. Quanto mais a gente come, pensa o seguinte: a bactéria é um ser vivo. Ela nasce, cresce, excreta, procria e morre. A vida de uma bactéria é curta. Por isso que o jejum ele é importante. Por exemplo, o jejum acima de 3 dias ou 3 dias, porque o jejum intermitente também não mata essas bactérias, tá? O jejum de 3 dias, sim, porque se ela vive aproximadamente 2 dias, a gente consegue eliminar muito quando fazemos o de 3 dias. Mas poucas pessoas estão dispostas a isso. Então daí acho legal conversar com uma nutricionista e tal, que te dê alimentos menos inflamatórios, né, por um período. Mas o que acontece de fato é que essas bactérias se alimentam, elas excretam. E o fato dela excretar aqui no alto, que é bem distante, porque depois percorre aí, vai cerca de 6 metros a 8 metros de intestino até chegar na saída, pensa o seguinte: ela excreta, ela solta gases e aquilo não sai, aquilo fica alto. E é por isso que as pessoas sentem tanto incômodo, porque aquilo infla ali bem alto e não dá para sair, porque quando as bactérias excretam no intestino grosso já a 20 centímetros da saída, ok, vai sair, mas aquilo que não sai fica. E quanto mais doce você come, mais você alimenta essas bactérias, e isso vai virando um ciclo. Mas daí a gente entra em outro problema, porque daí pode vir inclusive a disbiose, mas eu vou falar sobre esse assunto em outro momento. Então eu continuo falando da importância de você ter um intestino saudável, com alimentação saudável, muita, muita, muita água, lembrar da postura e fazer abdominal, atividade física sempre e maravilhosa. Beijo no seu coração.